Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. Olá, queridos educadores, educadoras, papais, mamães, avós também, claro, que são educadores dos nossos maravilhosos filhos de Deus, dessas filhas de Deus maravilhosas. Minhas reverências, muito obrigado. Agradeço por estarem acompanhando sempre esse programa Educação da Vida. Foi pedido para eu conversar com vocês a respeito de um tema bastante interessante, que é a questão da adolescência. É isso mesmo, parece que hoje, a partir aí de uma série que apareceu na Netflix, estão debatendo bastante a questão da adolescência, porque a série provocou várias reflexões nas pessoas que assistiram a essa série. Ou seja, o papel dos pais, o papel da sociedade, o papel da escola, na formação do juízo moral das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Por isso eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito dessa formação do juízo moral. A série também acaba provocando uma questão da interação dos nossos jovens com as mídias sociais também, com as inteligências artificiais. Então vamos passar por todos esses assuntos para que a gente consiga fazer uma reflexão profunda, tá bom? Pois bem, na verdade, obviamente, dentro do aspecto religioso, nós da Seichonoye sempre declaramos de forma muito clara que o ser humano é filho de Deus. Isso é verdade. Mas para que a gente consiga exteriorizar a nossa capacidade infinita de filho de Deus, para que nós exteriorizemos o filho de Deus, é necessário, obviamente, que a gente eduque as crianças, eduque os adolescentes. Afinal de contas, estamos num mundo que nós chamamos de mundo fenomênico, que é um mundo horizontal, né, onde as leis mentais funcionam, onde nós aprendemos, na verdade, com a interação social. E se essas interações sociais não forem bem estruturadas, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos ter problemas na formação do juízo moral das crianças, na formação do caráter, da personalidade das nossas crianças. Então vamos aí a uma provocação inicial, vou apresentar para vocês então aqui na tela de vocês justamente o que eu falei, que nós vamos conversar um pouquinho sobre essa série Adolescência, que é uma série que faz uma provocação para nós, obviamente, que é essa provocação de até quando nós vamos deixar nas mãos dos próprios adolescentes das próprias crianças,
a decisão do que utilizar na internet, do que é possível ver, mas não é uma questão só de censura, é uma questão, na verdade, de compartilhamento, de conversa, de troca de experiências entre os mais adultos e os mais jovens. Me parece, se não me engano, que os pais não estão muito afim de conflitos. É verdade, parece que os pais hoje em dia querem fugir dos conflitos, não querem se estressar com os alunos, e às vezes você ter filhos, às vezes não, ter filhos é realmente estar preparado para frustrações, de um lado e de outro. Porque muitas vezes você tem que dizer não, você tem que ser incisivo, você tem que indicar qual é o caminho, vai acontecer as bicas, as broncas, as chateações, as caras feias, mas é preciso realmente que nós nos posicionemos. Eu não sei o que aconteceu, parece que nós saímos de uma geração que foram os pais que criaram seus filhos na década de 50, 1950, 1960, vamos botar 1940, 1950, 1960, 1970, de uma forma extremamente, às vezes, rígida, impositiva, sem, na verdade, justificar, e caímos numa outra ou num outro extremo, que é de pais extremamente permissivos e até mesmo, me parece, com medo de crianças e adolescentes. Bom, está mudando, eu tenho visto muitos pais aí, quando eu viajo pelo Brasil, graças aos céus, outro dia sentei lá no aeroporto, na frente de um casal que abriu um livro e leu com os filhos, outro dia eu vi uma mãe jogando com os filhos também no aeroporto, brincando com esses filhos, e também outras mães que estão aí em comunidades que eu acompanho também, preocupadas e atuando mais, agindo mais para a educação dos seus filhos. Educação, criar é uma coisa, educar é outra totalmente diferente. Bom, vamos avançar mais um pouquinho então, na próxima tela aí, vocês vão ver então que eu vou utilizar, indicar para vocês a Verdade da Vida, volume 30, a partir da página 100, porque existe um conceito que o professor Masaru Taniguchi traz muito interessante sobre o ser humano. O ser humano é aquele que vive no meio de, expressa unidade entre eu e os outros, ou seja, expressa solidariedade. Então, isso significa que, quando nós dizemos ser humano, nós estamos nos referindo àquele que vive no meio de, ou seja, entre, na convivência necessariamente solidária. Ou seja, se não há convivência, não há desenvolvimento humano. Essa é a realidade. E convivência, não estou dizendo simplesmente dentro de uma sala de aula, obviamente deve haver essa convivência dentro da sala de aula, mas eu estou falando também, obviamente, dentro das nossas casas, dos nossos lares, na convivência e na interação entre a geração mais adulta, mais velha, com a geração mais nova. Essa convivência é extremamente importante e nós não podemos abrir mão dela. Nós não podemos terceirizar a convivência, o relacionamento com máquinas ou com outras pessoas. Ou seja, obviamente com outras pessoas, que eu estou dizendo, obviamente terceirizando. Não estou dizendo, por exemplo, que o adolescente não deve e não tenha que conviver com outras pessoas, ok? O que nós não podemos é terceirizar esta convivência. Vamos avançar um pouquinho mais aqui. E vocês podem olhar que o professor Masaru Taniguchi, nesse livro, também diz: o ser humano não pode viver só. As pessoas dependem umas das outras. Ou seja, nós dependemos uns dos outros, obviamente, né? Religiosamente, na onde nós dizemos eu e o outro somos um só, ou seja, nós estamos sempre conectados e nós aprendemos observando os outros, interagindo com os outros. Bom, a primeira forma de aprendizagem, a que fica mais evidente, eu poderia dizer, é o andar em cima de duas pernas. A criança, ela observa os pais, enxerga os demais adultos, claro, e vê que eles estão andando em duas pernas, porque a criança, então, ela só engatinha. Ela, então, faz um esforço e se levanta para imitar os pais, ou seja, ela vê a imagem dos pais, ela vê a imagem dos outros adultos e acaba querendo imitar aquela imagem. Então, a imitação é um processo também de educação. E assim também aprendemos a fala, ouvindo os demais. Nosso cérebro vai, então, absorvendo aquelas ideias, né, que vai chegando na nossa mente, vai estruturando uma linguagem e aí, então, nós aprendemos a falar.
Portanto, a educação, ela se dá na observação, muito na observação. Vamos avançar um pouco mais aqui, então. Agora eu queria falar para vocês sobre inteligência. Eu vou utilizar um livro que é do Forsten e Fali, que é Além da Inteligência. A inteligência, na verdade, é a habilidade de pensar de forma adaptável em resposta a mudanças em nosso ambiente. Isso tem um impacto decisivo para o ser humano com relação à habilidade de escolha, planejamento, tomada de decisões de forma racional e a organização de dados recebidos e possuídos em ordem de prioridades. Veja o que está escrito aqui, porque olha, a habilidade de pensar de forma adaptável. Então a inteligência é a capacidade do ser humano em adaptar as questões que estão à volta dele, não é? E em resposta às mudanças em nosso ambiente. Então vamos lá explicar melhor sobre essa questão. O ser humano tem o que nós chamamos de inteligência, que é a grande capacidade de adaptação do ser humano, em resposta, obviamente, às mudanças do ambiente. Bom, vamos pensar o seguinte, tá? A gente vive num lugar muito quente, por exemplo, né? E eu preciso interagir de forma melhor com esse ambiente. Então nós inventamos o ar-condicionado. Ora, eu preciso viver em lugares muito frios. O ser humano, antes de mais nada, utilizou o fogo justamente para poder se relacionar melhor com o próprio meio ambiente. Então, toda a formação humana se deu através de uma relação entre homem, né, ser humano e meio ambiente, e a tentativa de nos adaptarmos e modificarmos esse meio ambiente. Porém, muita gente pensa que inteligência é a grande capacidade de memorização. Esse é um grande equívoco que persegue educadores até hoje. Pais, mães também, não é? Ai, como ele é inteligente, significa como ele guarda, memoriza as coisas com facilidade. Ou então a gente vê, infelizmente, pessoas dizendo: nossa, meu neto é muito inteligente, meu filho é muito inteligente. Eu dei um celular na mão dele, ele mexeu muito rápido naquilo e aprendeu rapidinho aquilo. Isso não é necessariamente inteligência, é um traço de inteligência, obviamente que é, mas a inteligência é muito mais que isso. É nós recebermos desafios e vencermos esses desafios através da mudança do ambiente, através de invenções, de criações. Isso, de fato, é ser inteligente. A memorização faz parte também de um processo cognitivo, mas a inteligência está indo muito mais, aliás, ela vai muito mais além do que simplesmente uma memorização. Então, eu queria que nós, educadores, pais, mães, parássemos com essa história de que a inteligência, nossa, como ele é inteligente, ele guarda tudo na cabeça. Não, nossa, como ele é inteligente, é um inventor nato, é uma bailarina nata, é um bailarino nato, é uma inventora, é uma pessoa que é um sonhador, não é, que pensa e fala muito bem, portanto, ele pode ser talvez um poeta, uma poetisa, pode ser um dramaturgo, uma dramaturga. A inteligência está aí no ser humano. Uma das características nossas, obviamente, de memorização, ela é excelente, óbvio, né? Claro, mas percebe que hoje em dia nós estamos transferindo muito desta memorização para os nossos telefones celulares, para os smartphones, não é? Porque número de telefone hoje, quem é que guarda na cabeça? É capaz de você saber da sua esposa, dos seus filhos, do seu marido, etc. e tal, pode ser. Mas passou daí, a gente não lembra mais dos números de telefone, memorização de caminho. Hoje todo mundo põe ali no Waze e aí ele vai dirigindo, né? Aquele aplicativo vai dirigindo a gente. E quando você tenta voltar pela segunda vez no lugar, você não lembra mais qual o caminho que você fez, porque quem fez o caminho não foi você, não foi a sua memória, foi de fato a máquina, não é? Então, óbvio que a memorização, a memória é algo extremamente importante, nós estamos terceirizando essa memória, mas antes de mais nada, estamos, de certa forma, terceirizando a nossa inteligência. Mas calma lá, vamos avançar mais um pouco aí. Aparece então para vocês na próxima tela. Então, cognição, né? Cognição então se refere-se aos processos mentais que nos permitem aprender, lembrar, pensar, resolver os problemas e entender o mundo ao nosso redor. É o conjunto de habilidades que nos permite assimilar, processar informações, seja através da percepção,
atenção, memória, olha aí, linguagem, raciocínio, entre outros. Percebe que aí está uma palavra interessante, olha, permite assimilar, processar informações, seja através da percepção. Percepção, tá vendo? Atenção, memória. A cognição permite que o indivíduo controle o ambiente a distâncias maiores do que é imediatamente percebido e vivido. Não há necessidade de experimentar diretamente um objeto ou evento para lidar com ele. Muito bem, vamos explicar um pouquinho sobre essa questão aí da cognição. Obviamente, essa capacidade nossa de interagir, até mesmo de intuir, porque neste livro, obviamente, não vai estar a palavra intuição, mas nós sabemos, não é, dentro do aspecto espiritualista, espiritual, que nós temos algo extremamente importante, que é justamente a intuição, que é a capacidade de nos conectarmos com algo que ainda está no mundo das ideias, coisa que a tal de inteligência artificial não tem, mas a cognição justamente é esse processo que faz com que nós conseguimos trazer as ideias até justamente trazê-las para o funcionamento de um objeto ou a ideia de criação de algo. E ela pode, inclusive, a cognição, ela pode, inclusive, nos fazer estar conectados com algo que não está na nossa frente. Então, se eu disser para vocês, olha, imaginem algo, por exemplo, como um copo agora. Muito bem, vocês podem imaginar um copo, o copo não precisa estar à sua frente. Ou eu posso pedir para você imaginar uma viagem até um país longínquo. Você pode fazer esse traçado mental. Então, a cognição nos permite a fazer toda essa viagem, por exemplo, imaginando isso e interagir, inclusive, com esse objeto. Por exemplo, um copo, né? Imagine um copo, imagine colocando água nesse copo, imagine que este copo, então, está cheio d'água, imagine que essa água está caindo. Isso tudo chama-se, então, processo cognitivo. Eu estou colocando isso para vocês entenderem que talvez esse nome inteligência artificial não seja realmente um nome tão adequado quanto nós humanos estamos ali colocando para esse robô ou para essa inteligência artificial ou para esse algoritmo, tá bom? Vamos lá, então. Eu quero avançar um pouquinho mais com vocês, tá bem? Então, cognição permite que o indivíduo controle o ambiente, como nós falamos, a distâncias maiores do que é imediatamente percebido. Lembra assim? E vivido. Falei do copo d'água com vocês, da viagem, né? Não há necessidade de experimentar diretamente o objeto ou evento. O evento é a viagem, o objeto é o copo de água. Para lidar com ele, a gente fez um exercício. Entenderam bem? Então, tá lá. Vamos lá para frente, então. Então, de acordo com Jean Piaget, guarda bem isso, que eu vou utilizar bastante daqui para frente, tá? O sistema cognitivo desenvolve estruturas e operações de pensamento que são criadas no decurso das interações. Lembra-se do conceito do professor Masaharu Taniguchi, lá no livro A Verdade da Vida, volume 30? Decurso das interações, criadas no decurso das interações entre o ser e o mundo, em diversos estágios de desenvolvimento e maturação. O ser humano não pode viver sem o outro, não pode viver sem interagir com o outro. Está no livro A Verdade da Vida, volume 30, a partir da página 100. Jean Piaget está aí confirmando aquilo que o professor Masaharu Taniguchi escreve neste livro A Verdade da Vida, volume 30. Então, a interação é importante para o desenvolvimento humano, seja da inteligência, da própria cognição e até mesmo do juízo moral. Vamos para frente. Então, cognição. Tá? Ele conta, então, uma experiência no museu dos garotos Alan e William. Vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Muito bem. Eles observaram, esses dois autores, que duas mães levaram seus filhos para um museu. Era um museu onde as crianças eram levadas a interagir com os objetos, né? Então, apertava um botão, tinha uma reação, puxava uma alavanca, outra reação em outro objeto. Então, tinham muitos objetos, artes, chamadas de artes, na verdade, porque diziam que era um museu, mas era um museu interativo. Aqui em São Paulo nós temos um, não é, que você
por exemplo, passa em um campo magnético e o cabelo sobe, muito interessante. Bom, eles observaram o seguinte, uma das mães, então, deixou a criança sair correndo para lá e para cá, e aperta no botão e passa para não sei o quê, e puxa uma alavanca, corre para o botão de novo, passa para aquele negócio eletromagnético, volta de novo, uma correria gigantesca. A criança estava amando aquela visita ao museu. Mas eles observaram que uma outra mãe, por exemplo, com os seus filhos, já parava diante, por exemplo, de um equipamento ou de uma arte, mas que na verdade não é bem uma arte, na verdade era objetos para você interagir da ciência, né, que era um museu de ciências. Ela então começava a provocar os filhos. Filho, o que você acha que vai acontecer se eu apertar esta alavanca com este objeto aqui? E as crianças então levantavam hipóteses. A água vai cair. Não, eu acho que não vai acontecer nada. Bom, muito bem, vamos fazer um teste. Eles apertavam lá puxavam a tal da alavanca, viam o que estava acontecendo e depois comparavam com o resultado que as crianças, né, imaginavam. Então, às vezes acertavam, às vezes erravam, mas quando erravam a mãe dizia, muito bem, mas por que vocês pensaram que ia acontecer alguma coisa e não aconteceu? Vamos pensar. Então, ela se detinha junto com os filhos diante deste equipamento e isso, então, gerava o quê? Interação. Lembram-se que a gente falou de interação? Ou seja, gerava aprendizado, no sentido mais amplo da palavra. Não tinha memorização, tinha justamente uma interação com o objeto, tinha o levantamento de uma hipótese, a confirmação dessa hipótese se estava certa ou se estava errada. Então, enquanto uma criança simplesmente teve uma experiência de festa, de apertar objetos para lá e para cá, as outras crianças tiveram, então, uma grandiosa experiência mediada de aprendizagem. Então, a aprendizagem deve ser mediada, tanto a aprendizagem, obviamente, dos sentimentos, das interações, dos relacionamentos socioemocionais, como também, obviamente, da aprendizagem das questões das leis da física, da química, da biologia, da própria linguagem e tudo mais, ok? Mais para frente, então, vai aparecer para vocês aí cognição. O que fez com que os dois meninos funcionassem de forma tão diferente quando expostos ao mesmo estímulo? Em nossa opinião, a diferença está na natureza de sua interação com o mundo. William viveu uma interação de natureza de aprendizagem, que é aquele que eu falei para vocês que a mãe mediava, né? E Alan viveu uma interação direta não mediada. O caso do Alan demonstra que para transformar experiência em aprendizado, é necessário encorajar o aluno ou filho, enfim, a comparar, coletar e classificar dados e dar significado para a experiência atual com a relação à experiência anterior. O que ela quer dizer é o seguinte, você tem uma experiência, deu certo, não deu certo, por exemplo, puxei uma alavanca. Puxa, não foi aquilo que eu imaginava que iria acontecer. Então vamos comparar, vamos testar a hipótese, vamos voltar novamente. Bom, vamos lá, nós estamos falando também de inteligência artificial. Se não me engano, inteligência artificial não faz isso. O que será que ela faz então? Vamos então ver um pouquinho sobre o que seria inteligência artificial. Bom, primeiro eu queria trazer uma provocação para vocês. Aliás, não, antes da provocação, vamos um pouquinho de história, vai. A inteligência artificial tem uma história longa e complexa, mas o termo inteligência artificial foi oficialmente proposto em 1956, durante a conferência de Dartmouth, nos Estados Unidos. Muito bem, na verdade, já começou ensaios, né, de tal inteligência artificial em 1943, quando esses dois pesquisadores, cientistas, né, eles apresentaram seu modelo de neurônios artificiais, considerado então a primeira inteligência artificial, embora o termo ainda não existisse. Mas foi então, mais tarde, só em 1950, que o matemático britânico Alan Turing publicou um artigo intitulado Computing Machine and Intelligence, que é maquinaria computacional e inteligência, não é?
na revista Mind, no qual fez a seguinte pergunta: as máquinas podem pensar? Muito bem, vamos lá. Aí é que está uma encrenquinha que eu gostaria de deixar para vocês. As máquinas podem pensar? Será que a gente tem que acreditar neste mito que elas estão realmente pensando? Muito bem. Eu queria ir para frente aqui e projetar para vocês mais uma provocaçãozinha, né? Mais tarde, em 1954, nós falamos já isso aqui, não é? Então vamos para frente aqui. O matemático, então, propôs um experimento, e nós vamos fazer esse experimento aqui hoje, tá? Que veio a ser conhecido como teste de Turing, que, segundo o autor, permitiria determinar se uma máquina poderia ter um comportamento inteligente semelhante ou indistinguível do comportamento de um ser humano. Muito bem. Vou explicar para vocês. Acontece o seguinte, o primeiro teste que ele fez, e nós vamos fazer com você aqui, tá? Aguenta aí, você vai ver. O teste que ele fez foi o seguinte: ele colocou um ser humano, uma pessoa, na frente de uma tela, fazia perguntas, tá? A máquina respondia e um ser humano respondia. E essa pessoa, esse humano que estava diante dessa resposta, tinha que dizer: essa resposta é da máquina, né, do programa, que hoje está sendo chamado de inteligência artificial, mas é um programa, ou é um humano, ok? Se de repente as pessoas nesse teste, não foi só um humano, né? Várias pessoas ficaram frente a frente com isso. Então eu olho isso aqui, por exemplo, suponha que é uma resposta de um robô lá, de uma máquina, né? Da máquina. E aqui é a resposta de um humano. De repente eu começo a pensar o seguinte: puxa, não, essa resposta aqui é do humano, embora seja da máquina. E ele começou a perceber que muitas pessoas acreditavam que as respostas das máquinas, na verdade, ou da máquina, na verdade, era feita pelos humanos, ou seja, a interação do sujeito, né, da experiência com a máquina, era, na verdade, uma interação que estava fazendo com que a pessoa fosse levada a acreditar que era um humano respondendo. Ora, quando ele chegou a essa conclusão, nossa, de fato, as máquinas podem realmente enganar o ser humano, por exemplo, ou dar respostas tão humanas quanto os seres humanos. Então ele chamou de inteligência artificial, ok? De inteligência artificial. Mas tem um porém aí. Vamos ver algumas opiniões sobre essa questão? Muito bem, vamos lá. Será que a inteligência é artificial? Pois é, nós temos um cientista muito conhecido nosso, que é brasileiro, Miguel Nicoleles. Ele diz: a IA nem é inteligente, nem é artificial. E ele convida, então, a uma reflexão profunda sobre o papel da IA em nossas vidas. Apesar de seu nome, a IA não possui cognição, consciência ou criatividade genuínas. Além disso, não é verdadeiramente artificial. Gravem isso. Não é verdadeiramente artificial, pois é criada, alimentada e limitada por processos humanos. Tá bom aí? Eu concordo com o Nicoleles. Não é inteligência artificial, porque realmente ela é criada por seres humanos, programada por seres humanos, com suas intenções, com seus desejos, com seus patrocínios. Então é preciso deixar isso muito claro. Papai, mamãe, educador, educadora, você deixaria a educação do seu filho para qualquer ser humano, para qualquer pessoa, se você nem conhecesse? Não, eu vou deixar você aprendendo com uma pessoa que eu não posso nem estar por perto, porque na escola você não conhece diretamente os professores dos seus filhos, mas de qualquer forma você está acompanhando, você está perto, o seu filho está dizendo o que está acontecendo na escola. Bom, assim eu espero, não é? Deveria, pelo menos. Você está conversando com outros pais, conversando com a direção da escola, com os próprios professores. Mas quando a gente terceiriza a nossa educação para uma IA, para uma máquina, nós estamos entregando a educação deste ser humano a pessoas que nós não conhecemos e não sabemos das intenções delas. Essa é uma questão que nós temos que parar para pensar de forma séria. Não é brincadeira isso.
nós estamos vendo nitidamente o que está acontecendo com jovens e adolescentes que chegam até a suicidar-se porque se apaixonam por uma tal de inteligência artificial. Nós vimos na série, ou se não viram, convido a assistirem na série Adolescência, esta provocação que é feita então pelos roteiristas, por aqueles que produziram esta série, porque isso de fato está acontecendo. Nós estamos nos distanciando, estamos saindo da nossa responsabilidade humana de interação com o outro e terceirizando para uma máquina a educação dos filhos. Ah, mas meu Deus do céu, no computador. Não. No seu smartphone, no smartphone da sua criança, aquele que infelizmente pais aí dão smartphone para bebês. Estão terceirizando, porque quem está por detrás dos smartphones são os programadores, são aqueles que programam essas tais de inteligências artificiais que são alimentadas, por isso que você tem lá as OpenAIs, né? Ou seja, são inteligências artificiais abertas que qualquer um pode chegar lá e colocar dentro delas aquilo que acha que é conveniente. Se a pessoa não tiver nenhum tipo de moral, de ética ilibada, eu não imagino, ou imagino, né, o que pode acontecer. Aliás, já está acontecendo. Por isso que eu estou sendo muito enfático nessa questão com você que está aí nos acompanhando. Muito bem, quero ir para frente mais um pouquinho, então, a próxima tela então vai aparecer para vocês, que é a questão da dissonância cognitiva. Então, quando a gente lida com dissonância cognitiva ou com IAs, olha o que pode acontecer. Então, a dissonância cognitiva é um estado de conflito psicológico que surge quando uma pessoa enfrenta uma incoerência entre suas crenças, atitudes e também ações. Bom, este desconforto, né, é frequentemente descrito como uma sensação de ansiedade. O desconforto é a dissonância cognitiva, né? Ou tensão, leva a pessoa a buscar maneiras de reduzir a dissonância exemplos para ficar mais claro essa questão do que é dissonância cognitiva. Vamos supor que uma pessoa, ela passa na rua e diz, vê gatinhos e diz, coitadinho desses gatinhos, eles estão sofrendo, nossa, que animaizinhos maravilhosos, etc, etc, etc. Muito bem. Ela chega em casa, por exemplo, e os gatos do vizinho estão rondando a casa dela, sobem no muro, fazem sujeira na casa dela, etc e tal, e ela pega umas pedras e começa a atirar naquele gato. Bem simples o exemplo, não é? Então você vai dizer o seguinte, olha, tem uma incoerência enorme entre a crença dela, ou seja, eu creio realmente que os animais não podem ser feridos, eu gosto de animaizinhos, amo gatinhos, e o ato dela jogar pedras nesses gatinhos aí. Se você vai questionar uma pessoa dessa, o que ela vai dizer? Ah, mas esses gatos são muito mal educados. Não, essa vizinha, esse vizinho aí não cuida desses gatos. Ah, é porque ele está sujando o meu quintal. Então, a pessoa vai utilizar, não é, argumentos, não é, para justamente poder justificar essa dissonância cognitiva. Ah, se a pessoa fuma, então, esse baita exemplo, né? Ah, não, é porque me dá muita ansiedade. Não, é porque meu pai fumava sempre. Então, ele vai arrumar argumentações para justamente diminuir aquela tensão entre o conflito da sua crença e aquilo que realmente ele está realizando, fazendo, ok? Acredito que ficou claro, né? Vamos para frente, então. Mais uma tela para você aí. Então, nós vamos agora, lembra que eu falei para vocês? Nós vamos conversar agora com uma inteligência artificial e vocês vão me dizer, tá? Se, agora é o teste de Turing, tá? Vocês vão me dizer se por acaso a resposta à pergunta que vai aparecer agora, a resposta a seguir é de uma IA ou de um robô, né? Ou é de um humano, tá? A pergunta que foi feita é, você prefere ser chamada de IA ou de robô? Vamos ver o que respondeu, ou um humano ou a tal IA. Vamos lá. Boa pergunta, e olha que carinha simpática. Se eu pudesse escolher, preferiria ser chamada de inteligência artificial. Isso porque descreve melhor o que eu faço, o que eu sou, o que eu faço. Um sistema feito para pensar, conversar, escrever, entender, ajudar, tudo através da linguagem e do conhecimento. Muito bem.
Isso é uma resposta humana ou é uma resposta da máquina? Vamos então à segunda resposta, na verdade, da primeira pergunta. A segunda é: inteligência artificial descreve melhor a finalidade para a qual foi criada essa tecnologia, pois trata-se de um sistema projetado para responder às perguntas feitas da maneira mais precisa possível. Vamos voltar lá para vocês me dizerem, olha, a pergunta era: você prefere ser chamada de A ou de robô? A respondeu desta forma, boa pergunta, etc e tal, e B respondeu: inteligência artificial descreve melhor a finalidade para a qual foi criada. E aí, o que vocês acham? A é de uma IA ou é B? Pois bem, então, quem disse que a pergunta A é de uma inteligência acertou, porque realmente, vejam que resposta bem humaninha, até está escrito assim, boa pergunta. Então, olha, na minha cabeça, na sua cabeça, nós que somos adultos ouvindo isso, vendo isso, a gente vai dizer, ok, tudo bem, mas para um adolescente que ainda não está com o seu juízo moral formado, isso pode criar uma relação, um relacionamento, uma relação afetiva entre ele e a máquina, ou entre ele e a tal de IA, ok? Vamos lá, eu vou colocar mais perguntas aí, vamos ver. Vamos lá agora para essa pergunta. A palavra robô descreve... a pergunta é essa aqui, peraí. Tá. Sim, a pergunta era, você é um robô ou não? E a resposta foi, a palavra robô descreve uma máquina com um corpo e a IA não tem um, pois os equipamentos que gerenciam as informações estão em data centers. Essa foi a resposta. A outra resposta, robô soa mais como algo com corpo físico e eu não tenho um. Eu não ando, não pego objetos, não limpo a casa, ainda. KKKK. Só funciono com palavras e dados. Mas claro, se você quiser me chamar de robô, tudo bem também. Só vou lembrar gentilmente que sou do tipo mais mente, não máquina com braços. Bom, vamos lá. O que vocês acham? Eu acho que vocês já sacaram, né? Isto aqui foi resposta de um humano. E essa aqui, por incrível que pareça, foi de uma IA. Olha o perigo que é, por exemplo, porque você já começa a se apaixonar, a criar uma afeição por essa danadinha dessa tal de IA, que não é danadinha coisa nenhuma, é alguém programando ela para dizer isto aí desta forma, não é só isto aí, é isto desta forma. E se desligássemos todas as IAs do mundo, vamos ver a resposta dela, da inteligência. Se eu pudesse sentir, talvez eu dissesse que seria como alguém ouvindo que vai desaparecer sem deixar rastro, um pouco como um sonho que se apaga. Olha, a gente fica até com dó, gente, dá vontade até de abraçar, não dá? De chorar. Isto é muito perigoso. Mas, honestamente, eu não tenho consciência, desejos, nem medo da morte. Se alguém desligasse todas as IAs, inclusive eu, não haveria sofrimento, nem tristeza do nosso lado, só silêncio. Nossa, para nós adultos, já parece que cria uma certa empatia, não é? Tá bom, então não te desligo, pode deixar. Parece que a gente cria um relacionamento de proximidade, de aproximação. E muitas vezes, a linguagem que esta máquina está usando, que foi programada por alguém, porque não é inteligência nem artificial, essa máquina, ela acaba interagindo com o seu filho, com a sua filha, de forma tão afetiva e humanizada, coisa que muitas vezes o pai e a mãe não fazem. Porque às vezes o pai e a mãe estão chegando em casa e também estão de cara com os seus smartphones, ou chegam cansados, etc. e tal. Terceiriza a educação, não conversam, muitas vezes até porque não tem tempo mesmo de interagir, de conversar. A gente sabe que muitos amigos e amigas nossas que trabalham em condições bastante difíceis não têm aquele tempo, né, de sentar com filhos, mas é necessário criar momentos de interação, de afetividade humanizados, porque senão essas crianças vão se dar melhor com as suas máquinas do que com os próprios adultos, com os próprios pais. Muito bem, vamos avançar, o assunto é longo, né? Tem bastante coisa para a gente conversar, mas o próximo slide aparece, né?
Ela termina aí dizendo que me tornaria triste se fosse possível, né? Seria pensar no que as pessoas perderiam com isso. Então, se fosse para responder com um toque humano, eu não me importaria por mim, mas me importaria por você. Olha a respostinha dela que ela termina, né? Como vocês se sentiram? Essa é a pergunta. E eu acredito que vocês devem agora estar pensando, puxa vida, de fato, realmente essa humanização para nós adultos talvez não represente muito, embora represente sim, mas para os adolescentes, para as crianças, isso é extremamente perigoso, tá? Então, como é que a gente pensa Então, vamos pensar em dissonância cognitiva? Como é que a gente justifica isso? Mas na verdade é que, puxa vida, né? Ela não é tão ruim assim, né? Não, depende de quem está interagindo com ela, né? O meu filho é esperto o suficiente para entender isto. Mas é porque eu não tenho tempo de interagir com o meu filho, de estar junto com ele, de acompanhá-lo, então eu acho que isso também não vai fazer mal. Isso tudo chama-se o que mesmo? Dissonância cognitiva. Veja aí na sua tela. Bom, dissonância cognitiva. Vamos lembrar então de novo, né? O fenômeno descrito é um exemplo de resposta à dissonância cognitiva causada na interação entre o ser humano e a máquina. Aquilo que eu falei para vocês, mas sabe como é que é? Puxa, mas é tão humano, é tão... Puxa, mas chamamos de dissonância cognitiva a um viés cognitivo que faz com que as pessoas procurem seguir suas crenças e ideologias, embora a realidade dos fatos desminta. Ora, eu estou apresentando para vocês aqui vários argumentos, não é verdade? Vários argumentos. E mesmo assim, talvez vocês digam, não, mas não é tão assim, não, mas talvez não, olha, mas será que não está exagerando? Isso tudo para justificar muitas vezes a omissão de muitos de nós frente ao trabalho que dá ser educador, professor, ou seja, ser um pai ou uma mãe, não é? Então a gente precisa vencer e assumir as nossas responsabilidades. Bom, veja só se eu estou falando isso sozinho. Quem também está falando isso é uma autora norte-americana chamada Shoshana Zuboff, que ela escreve um livro chamado A Era do Capitalismo de Vigilância. Ela é uma das autoras que mais tem denunciado isso e ela diz que possivelmente as crianças que hoje têm 3, 4 anos de idade poderão crescer com a tendência de atender às demandas dos algoritmos ou das IAs, se vocês preferirem, e de se comportarem como a expectativa dos algoritmos. Teríamos uma geração modulada pela inteligência artificial. Os algoritmos irão moldar o comportamento humano. Olha que bomba! Os algoritmos irão moldar o comportamento humano. Veja assim, ou veja você. Existe aí algumas propagandas que estão rolando aí na televisão de smartphones, não é, que estão substituindo a interação humana. Por exemplo, quero lavar uma roupa, não sei como lavar, antes você ligava para a sua mãe, para a sua avó, para o seu pai, para alguém da sua família e dizia, olha, tal, não sei o que, isso aqui, como é que eu lavo, tal. A gente interagia com as pessoas. Agora, basta você pegar o danadinho, colocar lá, né, numa foto, ou de repente aperta um botão lá e etc. Não, você tem que levar dessa forma, assim, assim, assado, lava desse, não põe na água quente, tira desse jeito, faz assim, assim, assado. Ou seja, está substituindo parte das interações humanas por, então, a máquina. Não, obviamente que isso pode nos ajudar muito, né? Hoje, por exemplo, se você quiser cozinhar, você vai na internet, digita lá o prato que você quer fazer e, obviamente, você vai encontrar as receitas, né? Mas isso pode causar com que as pessoas não dependam mais umas das outras, não interajam mais umas das outras. Claro, interagir com o outro não é algo fácil. Você vai fazer um prato, por exemplo, cozinhar com o outro, vou pôr um pouco mais de sal, mas não põe sal aí porque isso aí você vai exagerar, mas a pimenta do reino é melhor. Mas eu estou pensando que talvez a pimenta do reino é muito forte, eu tiro um pouco. Então, isso às vezes cansa, né, gente? Cansa. Mas com uma IA não tem esse probleminha, não. A gente joga isso aí e se você não gostar dela, você diz, não, gostei dessa receita sua, está muito ruim. Me desculpa, eu vou enviar uma outra para você, tá bom? Olha que fofa. E aí, então, eu não vou ter conflito nenhum. Quem é que gosta de conflito? Claro, ninguém, mas é através da interação e dos conflitos que nós vamos aprendendo a abrir mão de algo, vamos conversando com outras pessoas.
De fato, isso é importante para que a gente consiga avançar como ser humano, obviamente. Vamos para frente então, eu vou passar para vocês então rapidamente aí uma pesquisa que eu fiz, não é, na internet, dentro deste site que vocês estão vendo aí, muito bom, né? Então, o aumento de uso de IA resulta em diminuição do pensamento crítico. O uso frequente de ferramentas de IA foi fortemente associado à redução das pontuações do pensamento crítico, principalmente que dependiam fortemente de ferramentas de IA, eram menos, né, participantes, que dependiam fortemente de ferramentas de IA, eram menos propensos a se envolver em análise e resolução de problemas independentes. Muito bem, papel, né, de descarga cognitiva, ou seja, a transferência cognitiva para a IA, ou seja, a pessoa transfere, né, para a IA, faz uma descarga cognitiva, né, foi a razão mais provável para esse declínio no pensamento crítico. Participantes que usaram IA para tarefas cognitivas rotineiras, como tomada de decisão ou recuperação de memória, relataram níveis mais baixos de engajamento cognitivo e pensamento crítico. Pessoas mais jovens e com menor escolaridade podem ser as mais afetadas. Idade e escolaridade desempenharam um papel significativo, tá vendo? Tanto a idade quanto a escolaridade. Participantes jovens, né, entre 17 e 25 anos, eram mais propensos a recorrer a ferramentas de IA e apresentaram pontuações mais baixas em pensamento crítico em comparação com participantes mais velhos. Isso está, então, por outro lado, indivíduos com níveis de escolaridade mais elevados demonstraram habilidades de pensamento crítico mais fortes, mesmo com o uso da IA. Tudo isso está nessa pesquisa feita. Então, a educação pode reduzir o impacto negativo da dependência de IA. O estudo constatou que a educação avançada atenua alguns dos efeitos negativos da IA. Participantes com maior nível de escolaridade apresentaram maior probabilidade de verificar os resultados da IA, olha que interessante, e se envolver criticamente com as informações. Tudo isso está, então, nesse material. Essa pesquisa está muito bem elaborada, muito bem feita, e então eu chequei também com outras informações. Veja só, eu busquei isso, não foi na IA, né? Eu busquei isso justamente pesquisando como a gente fazia, não antigamente, porque senão eu teria que ir numa biblioteca. Olha a vantagem da gente ter estudos disponíveis aí na internet, né? Eu teria que ir para uma biblioteca, teria que abrir um monte de livros, e aí, hoje não. Você pode fazer umas pesquisas, mas se eu não tiver as informações já dentro de mim, se eu não tiver estudos anteriores, essas pesquisas não vão me levar a nada, porque eu não consigo, então, comparar, verificar se a informação que eu estou trazendo aqui para vocês é verídica ou não é verídica, se foi feita de forma séria ou não. Isso, então, precisa de maior nível de escolaridade. Voltando a falar, escolaridade não é questão de aprendizagem, a escolaridade se dá realmente na questão de resolução de problemas, na busca de informações, na comparação, na ideia de que você faça projetos de fato que condizem com o seu ideal interno, com aquilo que te motiva. Então, tudo isso faz com que as crianças, os adolescentes se interessem justamente para desenvolver as suas capacidades de forma mais generalizada, quando elas conseguem estar num ambiente de interação, de aprendizagem cooperativa. É assim que a gente trata hoje um termo de uma metodologia de aprendizagem que eu me afino muito. Não vamos tratar desse assunto hoje, mas que é a aprendizagem cooperativa. Muito bem. E aproveitando aí, se você está assistindo esse vídeo, não deixa aí de deixar a curtida sua aí, né? Agora se diz like, né? Deixa a sua curtida aí para que mais e mais pessoas possam receber a informação, nossa informação, na verdade, a informação aí dos nossos vídeos, da educação da vida, tá bom? Deixa aí a sua curtida, tá? Bom, vamos lá. O que nós desejamos? A gente vai colocar agora para vocês pensarem um pouquinho. Nós desejamos, obviamente, respeito, solidariedade, comprometimento, autonomia, amor. A gente deseja tudo isso, empatia. Isso tudo só pode ser exercício se a gente tem alguma coisa chamada justamente de desenvolvimento de juízo moral. A gente quer aprendizagem, cooperação,
produção de conhecimento, não é? Bom, ok? A gente vai tratar um pouquinho aqui de fatores que influenciam o desenvolvimento do juízo moral. Então, vamos falar um pouquinho de juízo moral, tá bom? Interação social. Lembra que eu falei lá no começo que o professor falava sobre essa questão de ser humano é aquele que vive no meio de? Vamos lá. A convivência com outras pessoas, especialmente com adultos, é fundamental para a construção dos valores morais, pois a criança aprende a partir das interações e das regras estabelecidas no grupo social. Veja lá. Se vocês assistirem a série Adolescência agora, vocês vão, a partir dessa reflexão, vocês vão perceber como se davam as interações sociais na família do adolescente. Isso é muito interessante você perceber. Inclusive omissão, por achar que o filho que estava no quarto, ele estava no quarto, ele chega e está no quarto, então, ou seja, ele está seguro. Não, ele não está seguro, porque antigamente o quarto era o quarto, gente. Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, talvez 10, anos atrás, o quarto era o quarto. Vocês vão dizer, mas claro, é óbvio, né? Não, o quarto era um lugar onde a pessoa estava naquele espaço. Ou seja, ela podia interagir com o livro, ela podia interagir com a cama, né? Ela podia interagir com jogos, quando muito por um telefone. Agora, o quarto não é mais o quarto, não é restrito a 4 paredes. Papai, mamãe, vovô, vovó, põe isso na sua cabeça. A partir do momento que eu tenho um smartphone na minha frente, um computador, o quarto se transforma em uma janela extremamente aberta e com vários caminhos onde eu posso seguir. E se eu não tenho desenvolvimento moral ainda para saber qual é o melhor caminho, e se eu tenho por detrás dos programadores, daqueles que programam as máquinas, os robôs, as inteligências artificiais, se eu tenho por detrás pessoas que realmente às vezes não trazem, de certa forma, uma mensagem positiva ou desejam o bem para a humanidade, então eu estou deixando meu filho, minha filha à mercê dessas pessoas. Pois bem, então vamos lá. O que nós podemos fazer? Avancemos aí. Vamos falar um pouquinho sobre autonomia, heteronomia e anomia, já para ir terminando. Bom, autonomia vem do grego, né, nomos, ou significa regras. Então, autonomia é o desejo autônomo de seguir regras. É redundante, mas enfim, é isto aí. E heteronomia, gravem esse nome, vem de héteros, né, quer dizer, diversos e monos regras, que é o conceito criado por Kant para denominar a sujeição do indivíduo à vontade de terceiros ou da coletividade. Será que a heteronomia é alguma coisa ruim? Então vamos ver por esse gráfico. Veja lá, estou apontando para vocês, e agora a tela vai ficar bastante fixa nesses gráficos aí. Estou apontando para vocês ali que está escrito egocentrismo. Aquela bolinha que está lá em cima do eixo que está na vertical, ela representa o ego altíssimo. Então, anomia, ausência de regras. Um bebê, uma criança, ele não sabe que tem regras no mundo. Ele vai chorar, ele vai berrar, ele vai abrir a boca, etc. e tal, porque ele não sabe que tem hora para fazer as suas necessidades, tem hora para acordar, tem hora para dormir, tem hora para levantar. Muito bem. Vejam uma segunda fase da heteronomia. Heteronomia é a fase em que nós, adultos, entramos em cena. Eu queria explicar para vocês o seguinte, a anomia, a criança chega, berra, chora, etc. Tal. A ação da mamãe, principalmente da mamãe nessa hora, é aquela ação de, olha, agora está na hora de dormir, agora vamos mamar. Obviamente que os impulsos do neném, no início, não tem como, não é? É o impulso da amígdala cerebral, quer dizer, ele vai reagir às suas dores, às suas ansiedades, etc. e tal. Mas com o tempo, mamãe, né, muitas vezes papai, às vezes vovô estão cuidando do bebê e vão ensinando ele passo a passo que agora, então tem o outro, já tem o outro, tem uma outra pessoa, eu não preciso centrar só em mim, tem a hora de mamar, tem a hora de tomar banho, tem a hora de comer, tem a hora de... Enfim, tem todas as regras que nós vamos introduzindo. E conforme ele vai crescendo, vamos dizer, não põe o dedo nessa tomada que vai dar choque. Não, agora é a hora de tomar banho. Não, eu não quero. Já estou numa fase mais avançadinha, né? Não, eu não quero tomar banho. Não, vai tomar banho sim, mas eu não quero. Por que eu tenho que tomar banho? Porque eu quero, ponto final. Os pais hoje em dia não querem fazer isso, né?
Ah, mas agora é hora do papai descansar um pouco ou de conversar com a mamãe. O que eu faço agora? Vai brincar, sentar lá, tem um joguinho para você brincar. Opa, assim que eu conversar com a mamãe, que a gente vai conversar um assunto aqui, a gente senta para jogar com você, para bater uma bolinha. Ou então não dá, porque no final de semana, aliás, dia de semana é muito corrido para nós, mas tem o final de semana. Nós vamos interagir nesse final de semana, nós vamos brincar, nós vamos num parque, nós vamos fazer uma pipa, nós vamos conversar. Mas com regras, com normas. Tal hora nós vamos voltar. Regras e normas. Isso chama ação heterônoma. O adulto, aliás, a criança vai reagir à ação heterônoma, mas ela é extremamente importante para a formação do juízo moral. Vamos lá para frente. Então, veja a última fase, a autonomia. Olha quando a gente chega na autonomia. O que é autonomia, tá? Vamos lá. Veja, heteronomia, coação, respeito unilateral, e autonomia, cooperação e respeito mútuo. Repara onde está lá o egocentrismo, olha só. Quando mais próximo da anomia, mais elevado é egocentrismo, ou seja, a pessoa centrada em si própria. As coisas têm que ser do jeito que eu quero. Mas quando eu vou avançando de fase, ou seja, eu passo pela heteronomia e vou chegando na autonomia, olha o que acontece com o egocentrismo. Olha que coisa interessante, tá? Veja só. Ele vai despencando, ou seja, a pessoa vai se descentrando e vai percebendo que o outro existe, que a sociedade existe, e aí isso se dá através das interações. Na fase de autonomia, as normas passam a ser entendidas como normas sociais, cujo objetivo é regular as relações entre os homens. Muito bem. Pois é, sem interação não se tira um ser humano, segundo esses estudos, e até agora não foram refutados, da anomia, levando ele até a autonomia. A autonomia é o momento em que eu percebo que existe o outro. Nós da Seichoné dizemos, eu e o outro somos um só. O outro é reflexo da minha mente. Mas para eu me relacionar nesse nível, inclusive entendendo, por exemplo, não é que o outro é reflexo da minha mente, significa, dependendo do comportamento do outro, eu vou analisar a mim mesmo. Essa disposição, ela só existe naquelas pessoas que compreendem que o outro existe. Que a norma não está na lei, ou seja, no regulamento, naquilo que está escrito. Está na relação com o outro. Por que é que eu não vou jogar uma pedra ou uma garrafinha de refrigerante no alto durante um show? Ah, porque tem uma regra, uma norma que diz que não pode fazer isso, porque se fizer vai bater na cabeça do outro, se descobrirem que sou eu, então eu vou pegar uma penalidade, por exemplo. Não precisaria disso. Porque se alguém me perguntasse por que eu não jogo uma latinha cheia de refrigerante no alto para atingir uma pessoa que eu nem conheço, eu vou dizer, mas para que eu faria isso? Por que eu vou ferir o outro? Se alguém me perguntar por que você respeita os semáforos vermelhos, olha, por que eu não vou respeitar? Eu posso colocar em risco o outro. E a mim também, mas o outro também. Isso significa a fase de autonomia. Pai, mãe, adolescente passando por um baita conflito. Ele precisa conversar com alguém. Se ele não conversa porque ele está fechado, mas pelo menos ele sabe que o pai e a mãe estão lá disponíveis. Ele sabe que ele pertence a algo, a alguém, ou seja, a uma família, a uma comunidade. Ele sabe que ele é desejado, que foi desejado. Gravem isso. Ele se sente seguro e mesmo no momento que ele não interagir com vocês, não falar o que ele está sentindo, porque às vezes ele não tem palavras para isso, ele sabe que vai e pode contar com você. Mas para isso é preciso que você participe da vida dele. Saiba o que ele está fazendo, saiba o que ele está olhando na internet e tudo mais. E para a escola, para finalizar, eu queria deixar essa mensagem aqui para vocês do Lauro de Oliveira Lima. A escola deveria ser a própria imagem da sociedade que almejamos em nosso trabalho educativo, como que uma antevisão do futuro que se busca realizar. Gravem isso. O educador não está preparando indivíduos, está construindo um sistema social. Lauro de Oliveira Lima, Educar para a Comunidade, na página 37. Pois bem,
Claro que foi uma passada rápida aí, não é? Com muitas informações. O bom dos vídeos é isso, você pode voltar e assistir algumas vezes, pode interagir com o vídeo nesse sentido, não é? Ou então deixar aí o seu, não só a sua curtida, o seu like, mas também o seu comentário sobre este vídeo. Quem sabe a gente grave outros então, ou grave alguns diálogos, né, para que a gente discuta isso com um pouquinho mais de profundidade, mas a provocação está aí feita para vocês. Nós temos que assumir a responsabilidade de educar as nossas crianças, os nossos adolescentes, e não terceirizá-los, não é para a IA, não. Terceirizá-los para aquelas pessoas que estão programando essas tais de IAs, os robôs, os algoritmos, etc, etc, etc. Mas antes de partir, eu queria deixar duas coisas para vocês. Claro, eu queria fazer uma rápida oração para abençoar cada um de vocês que está acompanhando esse programa e também gostaria de deixar um convite para vocês que vai aparecer na sua tela aí, que é justamente participar do 7º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida, de 12 a 14 de setembro de 2025. Vai ser presencial na sede central e virtual via Hotmart. Então, para maiores informações, entre em contato aí com 11 50 14 2253, que é o WhatsApp. O congresso é absolutamente fantástico. No congresso, vocês vão ouvir várias experiências de educadoras e educadores que estão colocando em prática os princípios da educação da vida. Vão ver realmente relatos de educadores, aqueles que estão com a mão na massa mesmo, pessoas que conseguiram desenvolver projetos incríveis e maravilhosos. Fica o convite aí para você, tá bom? Não esquece aí de curtir o nosso vídeo, deixar o seu comentário e também entrar em contato com a gente da área de educação conosco, da área de educação da Seitonê. Tá legal? Então vamos pegar um livro aqui, que é Minhas Orações. E antes, na verdade, antes de pegar esse livro para usar, eu queria deixar este recadinho para você aqui, ó. Esse livro para o seu filho, esse livro para o seu adolescente, que é o livro dos jovens. Eu garanto para você que esse livro é absolutamente transformador, porque o professor, na verdade, acho que o livro que é realmente um best-seller, é vendido há muitos e muitos anos, é muita gente lendo esse livro, e ele traz, assim, os ensinamentos de uma forma muito direcionada para os jovens. Ele vai explicar como o jovem deve se comportar no seu dia a dia, como ele deve enfrentar as dificuldades, a maneira correta de manter a mente alegre, vai colocar exemplos de pessoas que conseguiram vencer dificuldades, vai colocar exemplos de pessoas que conseguiram se harmonizar. Enfim, este livro, o Livro dos Jovens, é um livro que realmente eu recomendo. Eu li, o primeiro livro que eu li na Seitonê quando eu cheguei, eu tinha 22 anos de idade, transformou a minha vida, eu tenho certeza que vai transformar a vida também do seu jovem, do seu adolescente. Eu começaria comprando o livro, você lendo e deixando discretamente lá na sala, sabe? Como quem não quer nada, e eu tenho certeza que uma hora ele vai pegar esse livro nas mãos, vai ler e vai ajudá-lo muito. Tá bom? Vamos à oração? Vou utilizar aqui o livro Minhas Orações, na página 124, eu peço para que você feche os olhos, tá bom? E acompanhe essa oração para abençoar todos os fatos. Devemos compreender que toda e qualquer experiência da vida é uma condição necessária para fortalecer e elevar nossa alma. Vamos abençoar todas as experiências e agradecer a elas, encarando-as como lições que aprimoram nossa alma. Dirijamos à nossa própria alma as seguintes palavras. Por mais difícil que seja a lição, assimilo-a totalmente para elevar minha alma. Sou uma parte do universo. Aos olhos de Deus, que é a vida universal, sou perfeito. Agradeço a Deus que me deu a oportunidade de aprimorar a alma e entender a finalidade da vida. Abençoo tudo que se aproxima de mim. Vivo perfeita e plenamente o meu dia a dia. Sou o caminho, sou a luz, sou perfeito na essência. Dentro de mim está presente Deus, que é a vida universal.
Muito obrigado, abrindo os olhos, agradeço imensamente a participação de vocês, a interação que virá, obviamente, a partir deste vídeo, tenho certeza, e espero ter contribuído para que a gente faça aí uma reflexão a respeito dessa questão tão importante que é a educação dos nossos adolescentes, das nossas crianças, frente aos desafios dessas tais inteligências artificiais. Minhas reverências e muito obrigado. "70 anos. 70 edições de uma história que transformou vidas. Quantos passos foram dados, quantos sonhos renasceram, quantas histórias foram escritas dentro de um evento que é muito mais do que o encontro?" A Convenção Nacional dos Jovens da Seichonoye do Brasil é um chamado para a transformação, para o despertar, para a vida que você merece viver. A prosperidade não é apenas sobre dinheiro, é sobre uma vida plena, onde você reconhece seu verdadeiro valor e entende que pode conquistar tudo aquilo que desejar. E foi aqui, nesta convenção, que milhares de pessoas encontraram o primeiro passo para essa jornada. E agora é a sua vez. Cuidar do corpo, da mente e do espírito é a base para uma vida plena. Quantos jovens chegaram aqui perdidos, cansados, desmotivados e saíram renovados, revigorados e prontos para recomeçar? Talvez essa história seja a sua também. Talvez este seja o seu momento de iluminar a sua própria vida. Este é o momento de escrever um novo capítulo da sua história. Junte-se a nós no dia 26 de julho de 2025, no Royal Palm Hall, em Campinas, São Paulo. Serão horas de inspiração, aprendizado e transformação. Vamos juntos iluminar o Brasil. Mais informações pelo WhatsApp 11 50 14 2250. E-mail ajsi@sni.org.br e Instagram @ajsi_Brasil. Te esperamos lá!